Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. É motivo de muita alegria estar aqui novamente com vocês. Sabemos que o Evangelho se iniciou com o brilho de uma estrela na noite de Natal e encerra-se nas divinas profecias do Apocalipse, anunciando a Jerusalém libertada, que é o símbolo do mundo de regeneração, quando os leões e os cordeiros terão a capacidade de viverem harmoniosamente em sociedade, sem nenhum clima de guerra, de disputa, de tristeza e nem de supremacia. João ainda diz no seu Apocalipse que os mares desapareceriam. É o grande símbolo, não que os oceanos vão deixar de existir, mas é o grande símbolo de um mundo sem fronteiras. Uma só nação, um só rebanho e o mesmo pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que nós possamos chegar nesse período da transição planetária e da regeneração anunciada pelos espíritos superiores e pelas próprias escrituras sagradas, nós precisamos passar pela nossa transformação íntima, pela mudança dos nossos sentimentos, das nossas palavras e dos nossos gestos. Por isso, no episódio de hoje, trouxemos uma passagem do Evangelho de Lucas, que se encontra no capítulo 19. Jesus havia acabado de fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, aplaudido pela multidão que o chamava de rei. No entanto, os fariseus, que formavam uma elite religiosa em Israel, pediam a Jesus que a multidão se calasse, porque eles não suportavam a ideia de um Messias que viesse trazer paz ao mundo e dissesse que todos os povos da terra são irmãos e são iguais perante Deus. Então Jesus diz aos fariseus: se essa multidão se calar, são as pedras que clamarão. Jesus dá um recado pontual. A mensagem soberana do amor para se espalhar sobre a terra não depende de nenhum homem em especial. Milhares de personalidades encarnam e desencarnam todos os dias. Missionários já vieram e já se despediram muitas vezes. Mas, meus irmãos, a mensagem do amor é cantada por toda a criação celeste. Deus é o Todo-Poderoso e a sua luz invencível vai se espalhar por todos os corações, independente das pedras de tropeço que coloquem no caminho. Jesus não necessita de nenhuma multidão em particular e de nenhum missionário. Ele é a própria verdade. Se ele quiser, ele tem providências que nós desconhecemos para que a mensagem do amor continue sendo espalhada sobre a crosta da terra. Mas diante da incredulidade dos fariseus, Jesus faz um apelo. Jesus faz uma lamentação, porque a dureza do coração, a insensibilidade da alma, a falta de afabilidade
e de doçura entristeceram Jesus e fizeram o mestre chorar em plena Jerusalém. Então ele faz um lamento que Lucas descreve da seguinte maneira: e como estivesse perto, viu a cidade e chorou por ela, dizendo: ah, se neste dia também tu conhecesses a mensagem da paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos, pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão e te apertarão por todos os lados, deitarão por terra a ti e teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Isso significa, meus irmãos, um presságio feito pela clarividência divina do Mestre. Jerusalém atraiu para si o julgamento da lei de causa e efeito, em virtude da sua dureza, da sua incredulidade, da sua crueldade com os outros povos. Os judeus atraíram sobre si brasa sobre brasa, ficaram desguarnecidos espiritualmente e foram invadidos pelo Império Romano e destruído o seu templo religioso, os seus homens, suas mulheres, suas crianças. Tudo isso porque gerações após gerações, esse povo não foi capaz de ouvir a voz dos profetas e nem reconhecer a presença divina do Filho do Homem. E então atraiu para si as consequências da lei de causa e efeito. Mas nós não queremos apenas falar dos acontecimentos históricos, dos ascendentes espirituais da queda de Jerusalém. Nos interessa perceber que há também uma Jerusalém dentro de nós mesmos. Nós ainda somos aqueles que aplaudimos o Mestre nos prodígios, nas curas, nos favores, nas bênçãos, mas esquecemos da sua mensagem quando o sofrimento e a dor nos bate à porta. A mesma mão que aplaude a entrada triunfal na Cidade Santa é aquela que apedreja na cruz. Como disse o benfeitor Emmanuel, é muito fácil estar com Jesus na glória do nascimento em Belém, nas alegrias de Cafarnaum, mas o difícil mesmo é dividir com ele o peso da cruz. É viver o seu evangelho nos nossos pensamentos, nos nossos gestos e nas nossas palavras. E tudo isso acontece porque nós nos encantamos com a entrada triunfal. Entrada triunfal que pode ser um livro que nos tocou profundamente, uma palestra, uma prece e um estudo. Mas nós esquecemos de vigiar a Roma que existe dentro de nós. Roma é o símbolo do luxo. Roma é o símbolo da guerra, da violência, do imperialismo, da tirania, do apartheid. Roma não encontra-se em nenhum outro lugar no século XXI que não seja no coração de cada homem.
se nós não vigiarmos esse exército, se nós não tomarmos conta dessas opressões que nos visitam todos os dias, em forma de impaciência, de intolerância, de ira e de cólera. Meus irmãos, o reino que tem vigência na nossa alma não é o reino de Jesus, mas o reino de César. Por isso é tão importante o autoconhecimento. E por um detalhe, porque Roma, quando ela dominava as outras nações pela força, ela cobrava tributos pesados. E é isso que a falta de liberdade, de alegria, de amor faz conosco. Ela nos algema e nos escraviza. Roma cobra pesados tributos e Jesus, meus irmãos, tem um fardo leve e suave e distribui talentos para que nós possamos nos realizar na divina liberdade do seu amor. E tem um outro detalhe muito importante. Roma não obrigava as nações dominadas a seguirem o seu culto aos deuses que eram adorados nos templos romanos. Roma respeitava a liberdade religiosa de cada povo. Então isso significa que eu posso visitar a minha casa de oração, assistir palestras, tomar passes, fazer estudos, frequentar campanhas, mas se eu não vigiar, Roma vai dominar a minha intimidade. Eu serei aquele religioso que tem um comportamento no templo e um outro comportamento totalmente diferente na minha vida cotidiana. Porque os espíritos obsessores, eles até querem nos afastar da nossa casa de oração, mas se eles não conseguirem nos afastar através das nossas próprias brechas, através do coliseu, dos gladiadores, dos duelistas que existem dentro de nós, eles podem nos apartar do Espírito, do Evangelho, da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos sim vigiar, precisamos reconhecer esse mundo, esse exército de imperfeições que existe na nossa alma, para que ele não venha nos derrubar e destruir os alicerces da nossa vida. Que quando Roma vier, nós estejamos sobre a rocha, confiantes no amor e na luz de Jesus. Porque o Cristo, meus irmãos, é para todos. O Cristo é irmão de toda a humanidade, mas aqueles que vivem o seu Evangelho permanecem nele e ele em nós. Quanto mais eu vivo a Boa Nova, quanto mais eu amo, quanto mais eu perdoo, quanto mais eu me conheço e reconheço as minhas imperfeições, mais Jesus cresce na minha intimidade. Ter intimidade e comunhão com Jesus é captar as irradiações do seu pensamento em cada gesto da nossa vida. Que possamos fazer esse exercício, que não desistamos no primeiro quilômetro da nossa jornada e que o Mestre nos abençoe e nos ilumine com o seu divino amor. Muito obrigado, meus irmãos, e um beijo no coração de todos.